Queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai revisar os materiais e o planejamento da lição de número 4 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Lâmpada para os Meus Pés. E a senha, ou o verso para memorizar, ele vem se encontrando no Salmo 119, verso 105, que é bem conhecido de todos nós. Diz o seguinte: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, nessa lição, a gente vai contar um pouquinho a respeito da história dos irmãos valdenses que viveram no passado e também abordar um pouco mais da história de John Wycliffe. Ali, ao final do estudo, as crianças elas deverão saber que elas também têm o dever de erguer a luz da verdade, assim como os valdenses fizeram na época que eles viveram. Então, a época que eles viveram era considerada como o período de trevas e eles fizeram esse papel, de luz que iluminava o caminho das pessoas ao redor deles. Então elas também deverão sentir o desejo de ser um missionário, assim como os valdenses foram, que mesmo com o risco de vida que eles sofreram, eles ainda assim levavam a mensagem. E também sentir o desejo de estudar e memorizar as porções da Bíblia, para eles também terem, de cabeça, de cor ali, quando forem dar algum estudo, forem falar alguma palavra de conforto para alguém, para que esses versinhos fiquem gravados na mente deles. Então, o recurso necessário para essa aula, aqui no manual, vem mencionando a impressão da página 27, que é a foto de John Wycliffe, para a gente mostrar para as crianças. No estudo passado, a gente já imprimiu elas também para estar mostrando às crianças, então os que tiverem podem utilizar a mesma, mas os que ainda não imprimiram, pode estar fazendo a impressão ou também levando em algum computador ou no celular mesmo, só para as crianças saberem quem é esse reformador de quem estamos falando. Conquistando a atenção. Então, agora para chamar a atenção das crianças para o estudo da lição, a gente vai dialogar um pouquinho com eles e fazer algumas perguntas. Então, a gente vai perguntar para eles: se eles tivessem a missão de levar a mensagem para alguma pessoa e para isso elas corressem risco de morte, será que elas ainda assim cumpririam essa missão? Será que elas levariam essa mensagem? Então, aí a gente vai usar esse momento para dialogar com as crianças, baseado nas respostas delas. Então, ali a gente já vai direcionar para o estudo. Então, houve um tempo em que teve um povo que, mesmo correndo risco de vida, levou a mensagem. E a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito deles, porque eles foram faróis, na época em que eles viviam. Ou seja, eles levavam a luz até as pessoas que estavam vivendo nas trevas, que não tinham conhecimento da Bíblia. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito de quem foram eles. Apresentando a lição. Então, agora que a gente vai iniciar o estudo com as crianças mais aprofundado, a gente já pode estar resolvendo algumas atividades que tem na lição, conforme for coincidindo o tema, para ver se eles entenderam bem, se eles tiveram uma compreensão correta, e caso haja alguma dúvida, a gente já pode estar auxiliando eles. Então, ali o estudo a gente vai iniciar comentando a respeito da época relacionada a esses eventos, que é a Idade Média, ou também conhecida como Idade das Trevas, justamente pelo fato de que o conhecimento naquela época era muito restrito, não era muito disseminado os conhecimentos. A Igreja Católica ali dominava aquele período com mãos de ferro. Então, tudo que as pessoas sabiam era aquilo que eles compartilhavam com elas. Então, por isso que foi considerado um período de grande escuridão, principalmente no quesito espiritual. Porque como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, ficava difícil delas entenderem a respeito do plano da salvação. Então, na verdade, nem tinha como. Ali a gente vai mencionar, então, essa questão de que a Igreja Romana, ela ensinava que o Papa deveria ser obedecido e que ele estava no lugar de Deus aqui na Terra, o que nós sabemos que é uma grande mentira. Então, por que será que o povo acreditava nessas coisas? Então, a gente pode estar fazendo essa pergunta para as crianças para ver o que eles pensam a respeito disso. Então, a gente sabe, que as pessoas elas pensavam assim, acreditavam naquilo que era falado porque eles não tinham acesso à palavra de Deus completa. Então, era baseado naquilo que eles ouviam dos líderes religiosos da época. Então, ali no século XIV, houve um grupo que foi um dos primeiros a terem a tradução da Bíblia para o seu próprio idioma, que foi os valdenses. Então, ali, eles entenderam a missão que eles tinham e colocaram em prática, que é de levar as demais pessoas. Então,
eles se esforçavam para fazer cópia dos versos, se esforçavam para memorizar eles, e também na oportunidade que eles tinham, eles iam e pregavam às pessoas, sejam para uma pessoa isolada ou para um grupo de pessoas, onde eles viam que tinham a brecha para poder falar de Deus, falar da salvação de Jesus Cristo, que é uma coisa que as pessoas não compreendiam, não conheciam também, eles aproveitavam e falavam. Então, ali também vem sugerindo algumas perguntas que nós podemos estar fazendo às crianças, né? Uma delas é: se você não tivesse a Bíblia em sua casa e não pudesse conseguir uma, estaria disposto a ficar até altas horas copiando página por página, que era o que os valdenses faziam? Então, hoje nós temos uma grande facilidade no quesito de ter o acesso à Bíblia, porque todos nós temos a Bíblia física praticamente em casa e também, se nós não temos a Bíblia física, nós podemos baixar ela pelo celular. Só que no passado não tinha essa facilidade da tecnologia e da impressão. Então eles tinham que fazer tudo manual. Então a gente vai mostrar para as crianças, né, essa diferente realidade que eles passavam, né, essas dificuldades que eles tinham que enfrentar para poder ter acesso à palavra de Deus, que para nós é uma coisa tão fácil hoje. Então, vamos perguntar também quantos versículos que eles têm decorado, quantos versinhos que eles têm gravados na sua mente. Então, pouco antes da vinda de Jesus, as nossas Bíblias elas serão confiscadas também, e nós vamos passar por um período igual esses irmãos valdenses passaram. Então, que era um período onde a Bíblia era restrita, e quem tinha acesso à Bíblia e quem pregava acabava sendo perseguido. Então, nossas Bíblias serão confiscadas e nós vamos pregar baseado naquilo que nós temos gravado em nossa mente. Então, será que nós temos muita coisa gravada? Será que nós gravamos aquilo que é essencial, que vai servir para nós defendermos a nossa fé diante das pessoas e também de convencer as pessoas a respeito da salvação que Cristo concede? Será que nós temos tudo isso gravado em nossa cabeça? Então, a gente tem que buscar sempre ler mais e gravar essas verdades. Então, se a gente vivesse num país que fosse contrário à palavra de Deus, que fosse contrário à pregação e até mesmo ao ato de ter uma Bíblia em casa, o que será que a gente faria? Como é que será que a gente pregaria e levaria às outras pessoas essa mensagem da salvação? Será que a gente teria coragem de ter uma Bíblia e enfrentar essas autoridades e ir contra as autoridades para servir a Deus? Então, era isso que os valdenses faziam. Embora eles fossem jurados de morte por ter a Bíblia, eles ainda assim não deixavam de servir a Deus, porque eles sabiam que a recompensa deles seria muito maior. Então, eles sabiam que Deus ia fortalecer ele e ia também os ajudar nessa missão. E muitas vezes Deus proveu os meios para que eles pudessem levar esse conhecimento até as outras pessoas. Ali também vamos mencionar a respeito de John Wycliffe, né? Que foi um reformador que trabalhou na obra de tradução da Bíblia para o inglês. Ele vem sendo mencionado aqui também. A gente pode mostrar a foto dele para as crianças, para elas lembrarem quem é ele, e também para fixar na mente o nome desse reformador, que teve esse papel tão fundamental também na disseminação do Evangelho. Então, enquanto ele trabalhava na Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele encontrou essa Bíblia. E com grande alegria ele estudou as páginas e descobriu que Cristo é nosso sacerdote e não o Papa, porque até então eles achavam que era o Papa que era o sacerdote que ocupava o lugar de Deus aqui na Terra. Então, quando nós pecamos, nós podemos ir diretamente até Cristo. Então, antigamente o povo ia até o Papa, ia até os padres, né, para poder confessar os seus pecados e receberem perdão. Mas ali, a partir do momento que foi disseminado esse conhecimento da Bíblia, as pessoas compreenderam que isso não era mais necessário, que nós vamos diretamente a Deus pedir perdão por alguma coisa que nós fizemos, e Cristo, se nós pedirmos isso com sinceridade no nosso coração e abandonarmos esses pecados, Cristo será fiel e justo para conosco para nos perdoar. Então, mais tarde, ele se tornou também professor de religião na Universidade de Oxford, e os seus alunos apreciavam tanto seus ensinos que o chamavam doutor do Evangelho. Então, ali ele foi um grande reformador em sua época. E o que será que tornou ele tão grande, tão famoso ali naquilo que ele fazia? Então, o seu estudo diário e dedicado da Palavra de Deus.
Então, se nós quisermos ser grandes reformadores em nossa época, a gente também tem que ser um grande estudador da Bíblia e um memorizador de seus versos para que possamos compartilhar com as outras pessoas. Então, que possamos deixar essa questão bem clara para as crianças, para que elas também venham a sentir o desejo de, tanto de estudar, de memorizar e de levar às outras pessoas. Então, ah, na história nós temos grandes exemplos de pessoas que enfrentaram, né, esse grande desafio de que se eles pregassem, eles poderiam talvez enfrentar a morte, mas mesmo assim, com fé em Deus, com confiança de que Deus faria o melhor, Deus sempre prepara o melhor para todos os seus filhos e sabe de todas as coisas. Então, Deus os ajudava e dava força a eles para enfrentar essas batalhas. Então, que nós possamos conseguir passar esse estudo para as crianças e que nós também possamos colocar na nossa vida, né? Porque essa mensagem é tanto para as crianças quanto para nós sermos mais missionários, no sentido de levar a mensagem às demais pessoas. Então, nós, como professores, temos essa grande tarefa, essa grande responsabilidade de educar eles para que eles compreendam aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos pede para fazer. Então, que Deus nos abençoe e que nós consigamos cumprir com esse propósito também. Aplicando. Então, ao finalizar meu estudo da nossa lição com as crianças, a gente vai fazer um apelo para eles. Então, é bem importante a gente já ter deixado claro o intuito dessa lição, de que se eles quiserem ser faróis de luz na vida das pessoas que estão ao redor deles, que não têm o conhecimento de Deus nem da salvação, ou seja, que estão vivendo em trevas espirituais, eles também têm que fazer a parte deles, que é estudar a Bíblia e também memorizar os versos que eles estão estudando. Então, é muito importante isso, porque somente quando a gente compreende aquilo que a gente estudou, que a gente consegue compartilhar com as demais pessoas. Então, somente depois disso que a gente vai conseguir cumprir a obra que Cristo nos confiou. Assim como os valdenses no passado, eles empenhavam muito tempo, muito esforço, tanto na cópia dos versos bíblicos e na memorização deles, até para poder compartilhar e chegar até nós hoje, a gente também tem o dever de compartilhar essa mensagem que nós temos acesso às verdades da salvação para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então é muito importante a gente realizar essa obra que Cristo nos confiou. E isso é uma forma de nós demonstrarmos gratidão a Deus por ter usado essas pessoas para compartilhar a mensagem também. Então, antes de finalizar com uma oração, a gente vai ler a história que também se encontra no manual do professor, ali uma história real a respeito dos valdenses. E logo após vamos fazer uma oração pedindo para que Deus venha nos usar, né, nos conceder humildade para que possamos empenhar nossos esforços também, assim como fizeram esses reformadores, de levar a obra de Deus avante.